Então, ele olha para as evidências que a gente tem, que são centenas, milhares de evidências, e ele prefere falar assim, ó, Deus alagou o mundo inteiro para matar todas as pessoas, todos os bichos afogados, e aí é por isso que lá em cima no Himalaia eu tenho as conchinhas que mostram que ali há milhões de anos foi um oceano. Então, cara, as premissas dele jogam ele nesse lugar, e aí ele tem que inventar esse tipo de explicação para isso, entendeu? Cientista não gosta de dizer que errou, e a gente está tentando... Isso é verdade. Eu brinco, a gente... Cientista é ser humano como qualquer outro, vai ter sua vaidade, seu orgulho, né? Exatamente. Mas um cientista com a cabeça aberta, que está exercitando sua honestidade intelectual, vai falar, eu estava errado nisso aqui, e vai ceder. Mas vai ter vaidosos ali e orgulhosos também, né, Emília? Lógico. É uma luta de boxe. O boxeador está nocauteado no chão. O juiz só está terminando a contagem. A contagem está assim, ó, 156, 157, 158. E a gente está relutando para admitir o óbvio. É isso que faz com que a academia hoje não admita o óbvio, que a Terra é jovem, a vida na Terra é jovem, que Darwin errou, infelizmente. Não existe um lugar na academia onde se possa debater esse... Exato. Como é que ele fala que isso é óbvio? Óbvio é aquilo que está super claro. A gente tem montanhas de evidências, você mencionou várias aí já, que são favoráveis à teoria da evolução, e ele não trouxe nenhuma para mostrar que a Terra é jovem, que existe um designer inteligente. Exato, exatamente isso. Ele não fala nem ele não fala nem das coisas que eles defendiam no passado, que começa a ficar difícil. Então teve o pessoal do chat aí que leu, tem um livro famoso chamado A Caixa Preta de Darwin, que fala de um negócio chamado complexidade irredutível, que parte do princípio de que existem sistemas que são tão perfeitos. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir muito, porque isso tem um erro de lógica, porque ele fala muito em lógica, né? Tem um erro de lógica, de que o sistema é tão perfeito que ele precisa ter sido criado por alguém. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer disso rapidamente é que quando você olha, as pessoas falam assim, ó, olho. Olho é um negócio tão perfeito que tem que ter sido criado por alguém. Gente, de que olho você está falando? Você está falando do nosso olho? Porque se eu for comparando o olho nos bichos que estão vivos, eu consigo fazer o caminho de um conjuntinho de células que percebe luz até o nosso olho, só usando bichos que estão vivos. Eu não preciso nem usar registro fóssil. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto desse raciocínio, Daniel, vamos imaginar o seguinte: a vida é tão complexa que ela precisa ser planejada, certo? Planejada por alguém ou alguma entidade, que é mais complexo do que aquilo que ele está criando, certo? Portanto, se ele é mais complexo do que aquilo que ele está criando, pela mesma lógica, ele tem que ter sido criado por alguém. Então, se Deus criou a gente, se a justificativa do design inteligente é que Deus criou a gente porque a gente é complexo demais, Deus existe no espaço? Não. Deus é complexo também. Então, a mesma lógica faz com que a gente olhe e fale assim, então tá bom, então alguém criou Deus. Ou não? Pois é. Mas Deus é incriado, Isso, só que aí você fala, não, então Deus veio... Não, Deus é incriado. Aí azedou, porque aí a sua lógica... O universo é incriado, então sempre existiu. De repente o Big Bang é só o começo deste universo que é a prole de outros universos paralelos que fizeram... amorzinho, enfim, você pode inventar qualquer coisa tão bizarra quanto que então, tá valendo. Mas vamos lá, que faltam 3 minutos. Debaixo do tapete, né, o problema. Isso. A teoria do design inteligente. Existem os defensores da teoria do design inteligente. Academia. São cientistas. O Rodrigo citou aqui a lista dos dissidentes de Darwin. São mais de 1000 cientistas de extrema competência acadêmica. Só tem um problema. Essa parte eu gosto também. Só fazer um comentário aqui para complementar isso sobre a teoria a ideia da, como é que chama? Complexidade irredutível. Eu esqueci a expressão que o Dawkins usa em um de seus livros sobre isso. É como se fosse um apelo à ignorância, mas ele usa outra expressão. Mas é do tipo, cara, eu não consigo... A complexidade é uma medida da nossa ignorância, eu acho que é a frase, não é? Não é essa frase, mas ele diz do tipo... Eu não sei exatamente qual foi o caminho evolutivo que chegou até esse órgão aqui, tipo o flagelo lá da bactéria, sei lá o quê, não me lembro bem. Se eu não entendo bem como foi o caminho evolutivo disso, logo foi um designer que fez.
Ou seja, mais uma vez, como eu não sei explicar... É a história das pirâmides de novo, né? É a história das pirâmides de novo, né? Das pirâmides, exatamente. Já que eu não sei como é que a evolução pode explicar. Então, a teoria da evolução não existe, existe Deus. Calma, cara, tenha paciência. Então, é um pouco essa falácia, esse salto, assim, que eles, às vezes, apresentam, um salto quântico, para, enfim, justificar suas crenças bem mal fundamentadas. Permita-me interromper. Sim. Eu sinto que lá fora do Brasil existe mais pluralidade de ideias. Por exemplo, você vê... Eu conheço muitos nos Estados Unidos que são paleontólogos com PhD, todos com PhD, nenhum com mestrado, PhD. Paleontólogos, biólogos, primatólogos, né? Primatólogos, pessoas que estudam primatas e tudo. E quando eles estudam lá, eles usam método científico, eles usam laboratório, eles têm a bolsa do governo, como qualquer outro. Agora para aqui, ó. A primeira parte que ele falou agora foi assim, ó. No Brasil, esse debate não existe. Mas nos Estados Unidos, ele existe. Inclusive com bolsa. E aí você percebe agora, prestem atenção no que ele vai falar, que ele vai desmentir o que ele acabou de dizer. Fica vendo. Eu assisti bastante, no Brasil, eu me dediquei. Não. Aqui no Brasil a coisa é mais engessada. Você está entendendo? Lá, por exemplo, você pode falar de design inteligente dentro de uma universidade. Lá não tem problema nenhum. Aqui a coisa é mais embaçada. Esse é que é o problema. E mesmo lá fora, às vezes só um detalhe. Agora ele vai contar a história que ele se... Agora ele vai contar. Agora ele falou assim, ó. Ele falou assim, ó. Lá fora é permitido. Lá fora tem até bolsa. Lá fora você pode falar disso na universidade. Mas, mesmo lá fora... E aí ele continua. Vou dar um exemplo até de alguém que, olha, ele nem era design, ele é evolucionista, ele acredita mais ou menos na evolução das espécies. Você falou do DNA, o Francis Collins. O Francis Collins, depois que ele mapeou o genoma humano, que foi a grande descoberta dos últimos anos na biologia, né? Mapeou o genoma humano, tudo que ele falou aí do genoma, o cara decifrou. Isso é mais do que François Champollion decifrando a Pedra Roseta em 1822. Isso tá errado, tá? Para um pouquinho que eu preciso explicar isso. Todo mundo entende a história da Pedra Roseta, não entende? Eu acho que eu não conheço essa história, não. A história da Pedra Roseta é a história de como os hieróglifos eles foram descobertos. Então, até eu não vou saber a data direita, os caras iam para o Egito, viam os hieróglifos e eles não conseguiam entender. Por quê? Porque você não tinha tradução, você não tinha um dicionário de tradução. E aí, o que é a Pedra Roseta? A Pedra Roseta é um documento que você vai encontrar lá no Museu de História Natural em Londres. Eu tive o grande privilégio de ver, e é emocionante você ver esses documentos históricos, que ele está escrito, se eu não me engano, em grego antigo e em hieróglifo em mais uma língua. Então, ele é um documento de tradução, porque se você tem a mesma coisa escrita, você consegue fazer o paralelo daquilo que está escrito. Sim. O Projeto Genoma não faz isso. Isso é o mais interessante do Projeto Genoma. Então, eu vou explicar para vocês rapidamente. No núcleo das nossas células, a gente tem o DNA. O DNA é um conjuntinho de bases nitrogenadas, que a gente representa com 4 letras, adenina, timina, citosina e guanina. E essas 4 letrinhas se combinam para produzir o que a gente chama de DNA, tem gente que chama de código genético e assim por diante. Qual é a função do DNA? A função do DNA é guardar informação. Então, ele é um código químico de informação. E o que está escrito no DNA? O que está escrito no DNA é basicamente como fazer proteína. Então, tem uma parte que é chamada de tradução. Olha o nome que o biólogo escolhe, que é um nome tão bonito, em que eu traduzo a informação que está no DNA numa proteína. A Pedra de Roseta traduziu uma coisa na outra. O que o Collins fez não foi isso. O que o Collins fez foi ler as letras. Então, o projeto Genoma, ele não determina para que o DNA serve. Perfeito. Ele é um livro de letras que ninguém sabe ler. E só mapeou, né, o termo ele só mapeou. Então ele falou essa assim, aqui é a sequência. Exato. E por que o que isso significa, para que cada trechinho serve, isso aí não foi descoberto. Gente, pelo amor de Deus, em nenhum momento eu estou diminuindo o trabalho dele. Eu só estou dizendo que a afirmação que ele fez é uma afirmação biologicamente errada. Por quê? Porque a partir da mapeação do DNA, eu consigo ler. E aí eu faço um próximo passo. Qual gene é transformado em qual proteína? Então, o paralelo que ele usa não é um paralelo correto, porque a gente ainda, nessa época, não conseguia ler o DNA. Então, se a gente voltar para a nossa adolescência, quando eu entrei na biologia em 97, lá, 98, o genoma, o projeto Genoma,
Demorou 20 anos para o Daniel poder ir no médico e ir lá ver o gene que está errado no corpo dele para determinar que a proteína está errada e que é por isso que ele tem coceira. Cara, então, a gente tem que entender a biologia para fazer essas afirmações, sim, gente, porque senão a sua afirmação é vazia. É tanta coisa ainda que está esperando ser descoberta sobre o genoma e essas codificações, essas traduções, né, o termo aí que você usou, é muita Exato, coisa. 90% do DNA a gente não sabe para que serve, gente, e tá lá. Então, fazer essas afirmações, não, porque o cara é um gênio, ele é um gênio, mas ele é um gênio por outra razão, sabe? Mas continua lá, agora lá. Falta 1 minuto e 20 nesse trecho. Vamos tentar acabar, Vamos acabar ele, depois a gente faz uma... Beleza. Final é porque eu tenho um compromisso com a Nath. Não, vamos, vai agarrar um pouquinho. Eu falei pra você me Não, nós dois, velho, a gente empolga, porque o assunto é massa demais. Vai lá. O cara foi gênio. Depois que ele decifrou, que já estava esfregado na cara de todo mundo, que ele era o cara, ele publicou um livro, The Language of God, a linguagem de Deus. E nesse livro, tem uma parte que ele fala, os rascunhos desse livro já estão escritos há muito tempo. Mas eu só ousei publicá-lo e afirmar peremptoriamente a minha convicção da existência de Deus depois que eu encerrei toda a pesquisa do genoma humano. Porque, pelos meus pares e pelos preconceitos do ateísmo metodológico, se eu declarasse essa fé no meio do processo, todas as bolsas teriam sido tiradas, todo o incentivo teria sido tirado, será? Eu teria perdido meu lugar na academia e eu não continuaria a pesquisa. Então, por prudência, eu esperei terminar para agora falar assim, ele é católico, sou católico convicto, acredito na Virgem Maria, acredito nisso, e eu provei que um crente pode ter ciência, tanto é que eu mapeei o genoma humano. Tá no livro The Language of God. Eu tô contando isso aqui apenas a guia de ilustração, para vocês verem que tem também uma ideia de negacionista. Olha a linguagem que eu tô usando. Esses são os negacionistas. Vou falar assim, é mentira, Rodrigo, ninguém persegue crente na universidade, não tem isso. Olha o que ele fala, Daniel. Ele faz. Eu volto para aquele ponto. Ele fala assim, ó. Aqui os religiosos são perseguidos na academia. Eu nunca vi isso acontecer, mas tudo bem, a minha evidência é anedótica. Uhum. Ele fala: nos Estados Unidos tem bolsa, tem laboratório, tem isso, tem aquilo. Mas se eu falar que eu sou cristão, tiram a minha bolsa. Cara, ele se desmente no próprio texto, velho. Ele faz uma afirmação e na afirmação seguinte ele se desmente. E aí aqui eu acho que cai num ponto, e acho que indo para os finalmente, que é a disputa deixa de ser uma disputa de ideias e passa a ser uma disputa, na minha visão de mundo, errada, entre ateus e crentes, certo? E a gente sai do campo da disputa entre se evolução é uma evidência científica ou não é uma evidência científica. Então, o Eberlin, ele se baseia em duas premissas que para mim não são verdadeiras. A primeira premissa é de que ele é criado por Deus, e por ser criado por Deus, a evolução leva a ele, e isso, como base de tudo, gera um problema de compreensão do que é a evolução. Ele acaba não entendendo o que é a evolução. Mas você entende que ele endossa a evolução, Weber? Não, ele não endossa, mas a partir do momento em que ele parte do princípio de que ele é superior, tudo que a evolução fala tem que estar errado, porque senão a premissa dele está errada. Porque parte da conclusão, né? Sim, de que Deus existe e que somos importantes e especiais, mais preciosos do que os demais animais. Então, a hora que eu viro para você, Daniel, eu falo assim, cara, desculpa, você não é especial. Desculpa, a humanidade não é especial. Desculpa, a vida existe no planeta há 4,5 bilhões de anos. E você, Daniel, vai viver 80 anos. E daqui a 3 gerações ninguém nem vai lembrar que você existiu, eu estou partindo de uma premissa que quebra eu estou partindo de uma ideia que quebra a premissa dele muito nas pernas. Então eu estou falando para ele assim, cara, você não é feito à imagem e semelhança de Deus. E eu não estou nem discutindo se Deus existe. Mas eu estou falando para ele, eu tenho uma hipótese baseada, eu tenho uma teoria baseada nessa evidência que mostra para a gente que você não é a imagem de Deus, que você é só mais um macaco. E isso pesa muito dele. Então, ele não se permite entender a evolução. E aí ele olha para as evidências e ele vai
fazendo cherry picking para quebrar as evidências antes de entender as evidências, porque senão é difícil mentalmente demais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, para fazer isso, ele precisa gerar uma teoria da conspiração. A academia está contra o que eu sei. E aí a síndrome de Galileu dele fala, eu sei, milhares de... A ciência está errada, quem está certo é o meu grupinho. E aí, esse é o outro ele dá até a problema, entender, né? que a ciência já está descobrindo, já está ficando evidente, tem cientistas em todo mundo estudando isso, aqui que não pode. Mas eu não estou encontrando essas evidências, esses Então, ele não grupos traz evidência nenhuma. crescentes de cientistas mostrando os dados que refutam a teoria da evolução e que apontam na direção de um criador. Cadê? Zero evidência. E aí você vai ver o texto, o episódio inteiro, e eu sei que você vai trazer outros colegas nossos para discutir outros episódios, mas, por exemplo, em um momento ele fala assim, essa inteligência pode ser qualquer coisa, e eu acredito que essa inteligência é Deus. Aí ele vai falar de Terra jovem, então ele vai falar que a Terra tem mais ou menos 6.000 anos, e que e aí ele começa a criar alternativas para o registro fóssil. Então ele fala assim, ele não consegue mais desmentir o registro fóssil. Então ele cria alternativas para o registro fóssil. Então, por exemplo, ele fala que a Arca de Noé existiu. Aí ele fala que os fósseis que a gente encontrou no Himalaia foram geradas pela inundação do planeta. Então Deus ficou puto, mandou Noé construir um barco. Noé construiu um barco e colocou todas as espécies viventes dentro desse barco, certo? Essa é a ideia, essa é a história. Inclusive, o Eberlin fala que ele colocou dinossauros dentro desse barco. Ele fala, inclusive, que os tiranossauros eram herbívoros, tá? Tá bom. O nível do mar subiu e é por isso que a gente tem fósseis lá em cima no Himalaia. Para ele, é mais lógico entender que Deus alagou o mundo até 8 quilômetros de altura, que é a altura do Himalaia, do que ele acreditar ou do que ele entender as evidências que a gente tem de como o Himalaia é um soerguimento de um continente baseado na teoria de tectônicas de placas. Então, ele olha para as evidências que a gente tem, que são centenas, milhares de evidências, e ele prefere falar assim, Deus alagou o mundo inteiro para matar todas as pessoas, todos os bichos afogados, e aí é por isso que lá em cima no Himalaia eu tenho as conchinhas que mostram que ali, há milhões de anos, foi um oceano. Então, cara, as premissas dele jogam ele nesse lugar, e aí ele tem que inventar esse tipo de explicação para isso, entendeu? Vai virando um malabarismo teórico, né? Não, Milho, isso, cara, e esse insustentável. E aí eu só a última coisa que eu queria falar aqui, porque é um tema que eu acho legal, que eu imagino o seguinte, escolhe um lugar do mundo, Daniel, que tenha terra, um lugar que seja continental. Um lugar... Qualquer lugar. Tá, Japão. Japão, certo? Você imagina que a arca foi lá, eu não estou nem falando da Bíblia, tá? Estou falando, imagina que o nível do bar baixou e a arca parou no Japão, certo? E aí lá na arca, Daniel, tem um besourinho que ele tem 2 gramas, ele é douradinho e ele come um tipo específico de planta, só que você tem que lembrar que todas as plantas foram extintas. Então que as plantas... Sei lá o que aconteceu com as plantas, que elas ficaram alagadas, eu não sei se elas foram extintas. Mas vamos imaginar que não, vamos imaginar que o nível do mar baixou e as plantas estavam lá ainda, tá? Porque eles, na Bíblia só fala dos bichos. Esse besourinho, na hora que o nível do mar baixou, ele olhou para os lados e falou assim, puta que pariu, Daniel, tô no Japão. E a planta que eu como acontece no sudeste do Brasil. Azedou o pé do frango, velho. Como que essa porcaria desse casal de 2 besouros saiu do Japão e veio parar aqui no litoral de São Paulo para comer a maldita da plantinha que existe em um único lugar do mundo? Como é que também eles foram à arca, né? Imagina então, como que eles saíram daqui? Austrália, puta merda, velho. Preciso ir para a arca. Daí a arca tava lá no Oriente Médio. Mas aí você não pode... Não. A gente tem que ter honestidade intelectual, Milho. Não, peraí, aí você pegou pesado. Você tem que entender que para Deus nada é impossível. Teletransporte, então tá entende? Então ele foi lá, acabou e os bichos foram... milagre de proteção das plantas para elas não morrerem quando houve a inundação planetária. Tem que... Cara, olha o
quantas coisas tem que ser invocadas, né, não, para poder você proteger uma justificar ideia. isso, tá ligado? Então, Caraca, a hora que você mano. começa a olhar para a história e você começa a olhar, a história é essa, Deus criou tudo. A história é essa, Deus alagou tudo. E você tenta juntar essas duas histórias, para justificar algo que você não consegue justificar, você tem um problema lógico muito sério na mão. E aí cai nisso que você falou, cara, mas tem mistério que eu não consigo explicar porque foi Deus que fez. E aí a sua lógica, ela desmancha inteira automaticamente. Porque você, como disse, não tem nenhuma evidência de que isso é verdade. Então não existe essa evidência. E por isso que ele fica falando, não, porque tem evidência, porque tem evidência, porque tem evidência, porque tem evidência. E não tem evidência. Então, quando se você houver essas evidências, a gente quer ver e se elas realmente forem de maior qualidade, mais abundantes do que aquelas que sustentam a teoria da evolução, a gente muda de ideia, né, Milha? A gente vai engolir o orgulho e falar: estávamos errados, Zé Berlim. Você sem problema. Razão. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo. Espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal. E para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!